O vento frio de Nápoles cortava como navalha o rosto dos homens que desciam dos caminhões militares. A manhã era cinzenta, úmida, pesada de fumaça e de incerteza. Os italianos, acostumados com o barulho da guerra, olhavam curiosos para aqueles soldados de uniforme verde-oliva com brasões de cobra fumando no braço. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Entre os recém-chegados, um jovem mineiro de 22 anos, Antônio de Almeida, conhecido entre os companheiros como Tonico, observava tudo em silêncio. Filho de lavradores de Juiz de Fora, crescera entre cafezais e estradas de terra, o rosto queimado de sol e as mãos calejadas do trabalho. A guerra era, até então, uma palavra distante, algo que ouvia pelo rádio da venda da vila, quando o locutor falava de Hitler, Mussolini e da tal ameaça à liberdade do mundo. Nunca imaginara atravessar o oceano para lutar em outro continente. Quando o correio trouxe o comunicado de convocação, sua mãe, Dona Mariana, prendeu a respiração. — Meu Deus, o menino vai para a guerra? Murmurou, levando a mão ao peito. Tonico apenas baixou a cabeça. — Mãe, é dever da gente. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Na despedida, ela lhe entregou um pequeno terço, já gasto de tanto uso. — Leva contigo, Antônio. Nossa Senhora vai te guardar. Ele prometeu. — Eu volto. Pode demorar, mas volto. Dona Mariana não respondeu. Apenas chorou em silêncio, o rosário entre os dedos. Em 1942, quando os submarinos alemães afundaram navios brasileiros no Atlântico, o Brasil finalmente entrou na guerra. No ano seguinte, organizou-se a Força Expedicionária Brasileira, 25 mil homens que embarcariam rumo à Itália para combater o Eixo. Muitos diziam que era loucura, que o Brasil não tinha preparo, nem armamento, nem motivo para se meter na guerra dos outros. Mas para jovens como Tonico, a convocação era mais que um dever. Era uma chance de provar que o país podia estar entre as nações que lutavam pela liberdade. O treinamento começou em 1943, em Campinas, depois no Vale do Paraíba. Tonico lembrava das longas marchas sob o sol, dos gritos dos sargentos americanos e do cheiro de graxa dos fuzis novinhos. Aprendeu a montar e desmontar o Springfield, a atirar deitado na lama, a rastejar entre arame farpado. — Aqui, soldado, o inimigo não perdoa erro, dizia o instrutor, um americano de voz rouca, acostumado à guerra. Tonico apenas acenava e repetia os gestos, disciplinado como bom mineiro. No bolso do uniforme guardava uma granada de instrução desativada, que usava como lembrança. — Meu talismã! Dizia rindo. A pequena esfera de ferro frio o fazia lembrar dos dias de treinamento e da promessa de voltar inteiro. Em julho de 1944, o navio General Mann, abarrotado de pracinhas, partiu da Baía de Guanabara. Na proa, a bandeira brasileira tremulava ao vento. Tonico encostou-se na amurada e olhou a cidade ficando pequena. As montanhas do rio desapareceram no horizonte e só restou o azul do mar. Os dias seguintes foram longos e sufocantes. O calor do Atlântico misturava-se ao cheiro de óleo diesel e à comida racionada. Muitos soldados enjoavam. Outros cantavam modinhas para esconder o medo. À noite, o navio navegava às escuras, sem luz, para evitar submarinos alemães. Qualquer descuido podia atrair um torpedo. Tonico dormia mal. O barulho das hélices era constante e a lembrança de casa o perseguia. Em certos momentos, sonhava estar arando a terra ao lado do pai. No sonho, o sol era quente e o ar cheirava a café. Ao acordar, só via aço, mar e homens pálidos. Mas mesmo cansado, mantinha o rosto sereno. — Seja o que Deus quiser, murmurava,
sempre antes de dormir. No 18º dia de viagem, o mar se tornou mais frio. Um vento úmido soprava do norte. O capitão anunciou pelo alto-falante: "Atenção, homens! Em breve atracaremos no porto de Nápoles." Houve um silêncio pesado. Todos sabiam que, dali em diante, começava a parte verdadeira da guerra. Quando o navio ancorou, Nápoles parecia uma cidade fantasma. Prédios destruídos, fachadas queimadas, carros abandonados nas ruas. Mulheres e crianças observavam os brasileiros com olhar desconfiado, misto de curiosidade e gratidão. O som distante de tiros lembrava que o fronte ainda estava próximo. Os soldados americanos os receberam com instruções rápidas e olhares de dúvida. "You're the Brazilians?" perguntou um sargento alto, franzindo a testa. "Yes, sir", respondeu o tenente Ramalho com o melhor inglês que sabia. O americano assentiu, mas murmurou algo para outro soldado. "Let's hope they can fight." Tonico não entendeu as palavras, mas percebeu o tom. Os estrangeiros não levavam muita fé nos brasileiros, mas o mineiro apenas apertou o fuzil e pensou: eles vão ver do que a gente é capaz. Nos dias seguintes, o batalhão foi deslocado para uma região montanhosa da Toscana. A neve começava a cair e o frio era diferente de tudo o que Tonico já sentira. O vento cortava a pele e as botas ficavam duras de gelo. Os italianos, pobres e famintos, dividiam pão seco e vinho com os pracinhas em troca de cigarros e café. À noite, no acampamento, Tonico escrevia cartas. Não era homem de muitas palavras, mas tentava descrever o que via. "Mãe, aqui é frio como Serra de Janeiro, mas mais triste. Os italianos são gente boa, só que a fome anda na rua. Diz pro pai que estou firme. A comida é pouca, mas o ânimo é grande. Quando o sol volta, o mundo parece menos feio. Reza por mim." Guardava as cartas dentro da farda, pois o correio demorava semanas para funcionar. Alguns companheiros choravam escondidos. Outros rezavam em voz alta antes de dormir. Havia entre eles uma irmandade silenciosa, forjada no medo e na saudade. O pelotão de Tonico era formado por homens de todo o Brasil: paulistas, baianos, paranaenses, um gaúcho falante e um carioca brincalhão chamado Bento. Bento e Tonico tornaram-se inseparáveis. "Ô mineiro, se a gente sair dessa, quero conhecer tua roça. Deve ter café bom lá." "Tem sim. E se eu voltar primeiro, levo um saco para você." Eles riam, tentando disfarçar o pressentimento de que muitos não voltariam. O primeiro combate ainda estava por vir, mas os bombardeios já eram frequentes. Em uma madrugada, o som dos aviões inimigos encheu o céu. As sirenes tocaram e todos correram para as trincheiras. Explosões sacudiam a terra e a claridade das bombas iluminava os rostos tensos. Tonico segurava o terço da mãe enquanto o chão tremia. Pela primeira vez, sentiu o gosto metálico do medo puro. Quando o silêncio voltou, viu o horizonte pegando fogo. Um soldado chorava baixinho, outro ria nervoso. Tonico apenas respirou fundo e pensou: se essa é a guerra, que venha o resto. Os dias seguintes moldaram o rapaz simples em soldado. Aprendeu a marchar na lama, a dormir com o som dos tiros, a distinguir o ruído de uma metralhadora alemã de um canhão aliado. Percebeu que na guerra, coragem não é ausência de medo, mas insistir apesar dele. Certa tarde, o tenente Ramalho reuniu o pelotão. "Homens, a partir de agora somos parte da 1ª Divisão de Infantaria. Nosso destino é o fronte. Preparem-se para Montese." Montese. O nome soou estranho aos ouvidos brasileiros. Ninguém sabia que seria lá, meses depois,
que Tonico enfrentaria o seu destino, e um tanque alemão. Naquela noite, Tonico escreveu mais uma carta. Mãe, não sei o que vem pela frente, mas prometo que vou fazer o que é certo. Se eu não voltar, reza por mim. Se eu voltar, reza mais ainda, que talvez eu volte diferente. Dobrou o papel, colocou no bolso junto do terço e da granada de lembrança. Depois deitou-se e olhou o céu coberto de estrelas. Ali, no coração da Itália em guerra, um rapaz de Minas sonhava apenas em voltar para casa. O inverno de 1944 chegou à Itália como uma sentença. A neve cobria tudo, casas destruídas, campos abandonados, corpos esquecidos. O frio era inimigo tanto quanto os alemães. Os brasileiros, acostumados ao sol e à terra quente, sofriam para se adaptar. As botas endureciam. O hálito virava vapor. As mãos doíam tanto que o gatilho parecia congelado. Tonico acordava toda manhã com o mesmo pensamento. Mais um dia vivo. Dividia a trincheira com Bento e outros 6 soldados. O chão era de lama congelada, coberto de gelo. Dormiam enrolados em cobertores finos, tentando ignorar o vento que entrava pelas frestas do abrigo improvisado. Mineiro, tu acha que essa guerra acaba mesmo? Perguntou Bento, soprando o frio das mãos. Tudo acaba um dia, até o frio. Pois que acabe logo, tô com saudade de feijão quente. Tonico sorriu de canto. Às vezes o humor era a única arma contra o medo. A unidade de Tonico, o 6º Regimento de Infantaria, estava posicionada na região de Castelnuovo de Garfagnana, perto da linha gótica, o conjunto de fortificações que os alemães haviam construído para conter o avanço aliado no norte da Itália. Era uma área traiçoeira, montanhas, vales, trilhas estreitas e minas escondidas sob a neve. O comando americano havia dado aos brasileiros uma missão arriscada: proteger o flanco esquerdo enquanto as tropas dos Itutica avançavam. Os pracinhas patrulhavam as encostas, trocando tiros esporádicos com atiradores inimigos. A cada passo, o medo de pisar em uma mina. O sargento Braga, homem duro e direto, passava as ordens. Atenção, homens! Ninguém caminha fora da trilha. O alemão planta mina, até em pensamento. E cuidado com os sinais de fumaça. Eles estão observando tudo. Tonico aprendia rápido. O instinto de lavrador, olhar o chão, medir distâncias, perceber mudanças sutis, o ajudava. Era calado, mas eficiente. Quando falava, todos ouviam. Certa noite, a temperatura caiu a 10 graus negativos. O vento assobiava pelas montanhas como um lamento. O pelotão inteiro se reunia em torno de uma pequena fogueira, feita com madeira úmida. A fumaça subia devagar, denunciando a posição deles, mas ninguém se importava. O calor valia o risco. Nunca pensei que ia sentir saudade do calor de Juiz de Fora, disse Tonico, com os dentes batendo. Bento riu. Pois eu trocava esse frio por um domingo na praia. Nem precisa ser Copacabana. Qualquer areia serve. Praia? Só se for de gelo, respondeu Tonico, olhando o chão branco. De repente, um estampido ecoou nas montanhas. A fogueira se apagou com um susto. Todos deitaram no chão, apontando os fuzis para o escuro. Silêncio. Depois, outro som, distante, pesado, ritmado. Tanques. Os alemães estavam movimentando veículos na estrada abaixo. O tenente Ramalho se aproximou sussurrando. Fiquem quietos, estão testando rota. Amanhã a gente descobre para onde vão. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Tonico ficou de guarda, os olhos atentos à linha do horizonte. O céu estava limpo, cheio de estrelas. O frio cortava o rosto, mas ele resistia,
lembrando das palavras da mãe. Nossa Senhora vai te guardar. O primeiro grande combate veio dias depois. Era madrugada quando o pelotão recebeu ordem de atacar uma pequena colina ocupada por uma guarnição alemã. Chamavam o lugar de Pódio de Módena, mas entre os brasileiros ficou conhecido como o Morro da Morte. Os pracinhas avançaram em silêncio, cobertos pela neblina. O som dos passos se misturava ao farfalhar do gelo quebrando. De repente, uma rajada de metralhadora iluminou a noite. O primeiro a cair foi o cabo Lira, atingido no pescoço. O sangue quente se misturou à neve branca. Tonico se jogou no chão, sentindo o coração martelar. A munição zumbia por cima da cabeça. Avança, desgraça! Avança! Gritava o sargento Braga. Mas avançar parecia impossível. O fogo inimigo vinha de um bunker bem posicionado. O tenente Ramalho ordenou: granadas, cobertura pelo flanco. Tonico e Bento rastejaram até uma vala lateral. Tonico puxou o pino da granada, esperou 2 segundos e lançou. A explosão abriu uma brecha. O pelotão aproveitou para correr morro acima. Gritos, tiros, fumaça. O caos absoluto. Quando tudo terminou, o sol nascia por trás das montanhas. O silêncio era estranho, quase sagrado. O morro estava tomado, mas a um preço alto. Dos 30 homens do pelotão, 10 haviam morrido. Tonico olhou ao redor, atordoado. O corpo do cabo Lira ainda estava ali, coberto por uma fina camada de neve. Bento colocou a mão no ombro do amigo. Ele morreu lutando, mineiro. Como homem. Tonico apenas assentiu. Naquele instante, entendeu o que a guerra realmente custava. Depois da vitória, veio o cansaço. As ordens eram de manter posição e resistir ao contra-ataque. O frio aumentava e as roupas não bastavam. Os mantimentos chegavam tarde e a comida era pouca. Carne enlatada, biscoito duro, café fraco. Alguns homens começaram a adoecer. O médico do batalhão fazia o que podia, distribuindo comprimidos e esperança. Tonico, forte e resistente, ajudava os mais fracos, dividia a ração, fazia fogo, carregava feridos. O sargento dizia: esse mineiro tem o corpo pequeno, mas o coração de gigante. À noite, as balas traçantes cortavam o céu. O som dos canhões era tão comum que ninguém mais se assustava. Tonico escrevia no caderno de anotações que carregava no bolso: faz frio demais, parece que o mundo inteiro virou gelo. Quando o sol aparece, o gelo brilha bonito, mas é mentira, continua frio. Só penso na roça, no cheiro de terra quente. Aqui, até o silêncio dói. Em fevereiro de 1945, a tropa recebeu um breve descanso em Porreta Terme, uma pequena vila termal. Lá, Tonico tomou banho quente pela primeira vez em meses. A sensação de água morna correndo pela pele quase o fez chorar. Mas a trégua não durou. Logo chegou a notícia. A próxima missão seria Montese, um dos pontos mais fortificados da linha gótica, guardado por tropas de elite alemãs e apoiado por tanques. O general Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB, descreveu a tarefa como difícil, mas decisiva. Tonico ouviu o comunicado em silêncio. Sabia que Montese não seria apenas mais uma batalha, seria o inferno. Nos dias que antecederam o ataque, os pracinhas treinaram em campo aberto, simulando investidas contra posições inimigas. Os americanos forneceram mapas e rádios, mas pouca munição. Use com sabedoria, diziam. A sabedoria, porém, era luxo no meio da guerra. Tonico verificava o fuzil toda a noite, lubrificava o cano, contava as balas, conferia as granadas. Sabia que, em Montese, cada tiro contaria. Bento, ao seu lado, tentava esconder o nervosismo. Mineiro, se eu cair,
Você leva minha foto para casa? Levo. Uai. Mas você não vai cair, não. Deus é brasileiro, não é? Pois que seja, mas tomara que ele saiba mirar direito. Riram, mas os olhos denunciavam o medo. Na madrugada de 14 de abril de 1945, o pelotão foi acordado antes do amanhecer. A neve voltara a cair, fina e silenciosa. Os motores dos caminhões roncavam, prontos para levá-los até a base de Montese. Tonico olhou para o céu, ainda escuro. No bolso, o terço da mãe. Na cintura, 2 granadas. Sentiu o peso do destino. Algo dentro dele dizia que aquela missão mudaria tudo. O tenente Ramalho passou entre os homens, firme. Hoje, senhores, o Brasil vai mostrar sua coragem. Não lutamos só por nós. Lutamos por todos que esperam a liberdade. Tonico apertou o terço e pensou. Se Deus quiser, volto para contar. Os caminhões partiram. O som dos motores se misturava ao vento. O frio era absoluto, mas o coração do mineiro ardia. Sem saber, ele marchava para a batalha que o transformaria em lenda. O amanhecer de 14 de abril de 1945 nasceu coberto por uma névoa espessa. O frio cortava o rosto como lâmina e o vento soprava trazendo o cheiro úmido da terra remexida pela artilharia. No horizonte, as colinas de Montese erguiam-se como muralhas naturais e atrás delas, o inimigo. O 6º Regimento de Infantaria, do qual Tonico fazia parte, recebera a ordem de atacar às 5 da manhã. A missão, tomar a colina 456, posição fortificada, defendida por metralhadoras MG-42 e um tanque alemão, Panzer IV, que vigiava da estrada principal. Os americanos chamavam aquele trecho de Rio 456. Os pracinhas mais diretos apelidaram de A Colina do Diabo. Tonico se ajoelhou, conferindo o fuzil Springfield e as 2 granadas presas no cinto. No bolso esquerdo, o terço da mãe. No direito, o caderno amassado onde escrevia frases curtas, sem poesia, mas cheias de verdade. Hoje a coisa vai ser feia. O capitão disse que o inimigo tá firme lá em cima. Bento tá rindo, mas eu sei que tá com medo. Todo mundo tá, só que ninguém fala. O tenente Ramalho passou entre as fileiras, voz firme, mas o rosto tenso. Homens, o inimigo é experiente, mas não invencível. Nossa artilharia vai abrir caminho. Quando o fogo cessar, avançamos. Sem hesitar. Um soldado perguntou, e se o tanque vier, tenente? Ramalho respondeu sem pensar. Então a gente faz o que brasileiro sempre faz. Improvisa. Às 5 horas em ponto, o céu explodiu. Canhões aliados lançaram morteiros contra as posições alemãs. O chão tremia, a colina cuspia fumaça e fogo. O som era ensurdecedor, um trovão contínuo que fazia o peito vibrar. Tonico e Bento correram abaixados, os fuzis apertados contra o corpo. Os gritos se misturavam ao assobio das balas. Vai, vai, mineiro! Rápido! Gritava Bento tentando manter o ritmo. A cada passo, a neve suja de lama cedia sob as botas. Quando a artilharia cessou, os alemães reagiram com força. Raios de metralhadora cruzaram o campo. Os pracinhas buscaram abrigo atrás de pedras e muros destruídos. O soldado Ferreira foi atingido no ombro e caiu gritando. Tonico se arrastou até ele, arriscando o pescoço. Aguenta firme, companheiro. Já vai passar. Ferreira tremia, os olhos vidrados. Tonico rasgou o lenço e fez um torniquete, voltando depois à linha. O pelotão avançava metro a metro, cada avanço pago com sangue. O frio já não se sentia. O calor da adrenalina queimava mais que o inverno. De repente,
Um som diferente, um ronco metálico, pesado, crescente. As árvores próximas vibravam. Bento olhou para o amigo. Isso é o que eu estou pensando? Tonico assentiu, sério. É tanque. O Panzer IV apareceu entre as ruínas da estrada, coberto de lama e fuligem. O canhão girou lentamente, buscando alvo. A torre parecia o olho de um monstro, frio e impassível. Os pracinhas abriram fogo, mas as balas ricocheteavam no aço. O tanque respondeu com um disparo. A explosão levantou um jato de terra e arremessou 2 soldados para longe. Gritos, poeira, desespero. Sem bazuca! Cadê a bazuca? Berrava o sargento Braga. Mas a arma antitanque estava inutilizada, atingida por um estilhaço minutos antes. O Panzer avançava, esmagando escombros, cuspindo fogo. As metralhadoras laterais varriam o terreno. Tonico sentiu o chão vibrar sob os pés. Se ele chegar mais perto, acaba tudo, pensou. Ramalho tentava reorganizar os homens. Cobre o flanco esquerdo, granadas, fogo concentrado. Mas a fumaça e o barulho tornavam impossível qualquer coordenação. Tonico olhou para o tanque. Parecia mover-se em câmera lenta, cada rotação da torre medindo o tempo da morte. O medo deu lugar à raiva. E junto dela, uma ideia louca. Tonico checou as granadas no cinto. 2. Olhou para Bento. Cobre minha retaguarda. Você ficou maluco, mineiro? Maluco ou morto? Prefiro tentar. Sem esperar resposta, saiu rastejando entre as pedras. O som do motor era ensurdecedor. Cada metro era um desafio. A lama grudava nas mãos, o corpo tremia. Chegou a menos de 20 metros do Panzer. Podia sentir o calor do escapamento, ouvir os gritos abafados dentro da cabine. O tanque disparou mais uma vez. A explosão o jogou no chão, mas ele continuou. Usando um pedaço de muro destruído como cobertura, Tonico puxou o pino da primeira granada. Esperou 2 segundos e lançou contra a lateral do tanque. A granada explodiu, mas o Panzer seguiu firme. O estrondo ecoou, mas não causou dano visível. A blindagem aguentou. Droga! Rosnou Tonico, limpando o sangue que escorria da testa. Então avistou a fenda de ventilação na parte traseira do tanque, o ponto mais vulnerável. Mas para chegar até lá, teria que se expor completamente. Respirou fundo, no bolso, o terço. Tocou-o com a ponta dos dedos e murmurou: Nossa Senhora, me dá coragem. Rastejou até a parte de trás, o corpo colado ao chão. O motor rugia a poucos metros. O cheiro de óleo e fumaça era forte. Tirou a segunda granada, puxou o pino e contou mentalmente. 1, 2, 3. Levantou-se e arremessou a granada dentro da fenda. Em seguida, se jogou no chão, cobrindo a cabeça. A explosão foi seca, mas brutal. Um clarão, seguido de um gemido metálico. O tanque balançou, soltou fumaça negra e parou. O motor engasgou e morreu. Por um momento, o campo inteiro pareceu congelar. Depois a escotilha se abriu. 2 soldados alemães saíram tossindo, as mãos no ar. Tonico levantou-se, apontando o fuzil. Handy Rock! Gritou, lembrando-se da única frase que sabia em alemão. Os inimigos obedeceram. De longe, os pracinhas viram a cena. Primeiro, silêncio. Depois, aplausos, gritos, risadas nervosas. O mineiro parou o tanque! Alguém berrou. O rumor se espalhou pelas fileiras. O Tonico capturou o tanque! Bento correu até o amigo, ofegante. Você é doido, mineiro! Doido! Tonico, ainda atordoado, respondeu. Doido nada! Era isso ou virar picadinho? O tenente Ramalho se aproximou, incrédulo. Você fez o quê?
Joguei uma granada onde não devia. O oficial balançou a cabeça, meio sorrindo. Pois devia, soldado. Devia sim. Salvou a companhia. Quando o fogo cessou, os sobreviventes começaram a recolher os feridos. A colina, enfim, era brasileira. Os alemães recuaram, deixando para trás armas, corpos e o tanque fumegante. Tonico sentou-se sobre uma pedra, exausto. As mãos tremiam, o rosto sujo de fuligem e sangue seco. Bento lhe ofereceu um cigarro. Ele aceitou, acendeu, tragou devagar. O céu clareava, tingido de vermelho pelo sol nascente. A fumaça subia em espirais lentas. Tonico olhou o tanque parado e pensou: se eu contar isso em casa, ninguém acredita. Um fotógrafo americano se aproximou, tirando uma foto rápida. Mais tarde, essa imagem circularia entre as tropas. Um brasileiro sujo, de olhar cansado, diante de um Panzer em chamas. A legenda: The man who stopped steel with courage. O homem que parou o aço com coragem. Naquele dia, Montese começou a cair. Os aliados avançaram colina após colina, abrindo caminho até o norte da Itália. A vitória final ainda levaria semanas, mas o feito de Tonico correu os acampamentos como fogo em palha seca. No relatório oficial, o tenente Ramalho escreveu: o soldado Antônio de Almeida, sob fogo intenso, neutralizou um tanque inimigo com uso de granada, impedindo o avanço sobre nossa posição e salvando inúmeras vidas. Tonico, porém, não se via como herói. Quando perguntaram como tivera coragem, respondeu: coragem? Que nada! Era medo demais para correr. Na guerra, às vezes, é o medo que empurra o homem para frente. A fumaça do Panzer ainda subia em colunas negras quando o silêncio caiu sobre a colina. Não era um silêncio completo, mas o tipo de silêncio que existe depois de um trovão. Um zumbido no ouvido, os sons distantes se reacomodando, gritos e choros que parecem vir de longe. Tonico sentou-se numa pedra baixa, a respiração curta, as mãos vibrando sem que ele percebesse. O gosto de ferro na boca dizia que mordera a própria língua durante a corrida. Só quando retirou o capacete e passou a manga do casaco no rosto é que sentiu a ardência do corte na testa. Bento se agachou ao lado dele. — Tá inteirão? Tonico assentiu com um gesto. — Tô. A palavra saiu seca, pesada, como se custasse caro. O cigarro que Bento acendeu tremia entre os dedos dos dois, indo de um para o outro. A fumaça do tabaco se misturava à do tanque, e por um instante o cheiro lembrava um terreiro de queimada depois da colheita. Um pensamento absurdo no meio do inferno. O tenente Ramalho se aproximou, ofegante. A expressão oscilava entre incredulidade e alívio. — De pé, soldado! Tonico se levantou por reflexo. — Senhor? Ramalho mirou o casco retorcido do Panzer, a escotilha aberta, as ferramentas caídas, uma caixa de munição empurrada para fora pela explosão. — Você entendeu o que fez? — Eu tive sorte, senhor. Ramalho encerrou o assunto com um meio sorriso. Sorte não atravessa aço. Trabalho bem feito. Agora vamos recolher os nossos. Começou então o depois que sempre doía mais que o durante. O pelotão espalhou-se pela encosta, chamando nomes, juntando cantis, tirando chapas de identificação. Alguns feridos gritavam pedidos simples: água, mãe, silêncio. Outros não pediam nada. O sargento Braga organizava macas improvisadas com ripas e capas de chuva. — Bento, cobre a retaguarda! Tonico, vem comigo! Desceram a meia encosta, até um buraco cavado por estilhaço. Lá estava o cabo Lacerda.
pálido e molhado de sangue da cintura para baixo. Tonico se ajoelhou, tocou o pescoço, sentiu o pulso. Tá vivo? Mais um milagre teu, mineiro. Braga tentou leveza, mas a voz não atingiu o tom. Não, só teimosia dele. Com cuidado, enfaixaram como podiam e ergueram Lacerda sobre a maca. Cada passo fazia o ferido gemer baixo, e cada gemido parecia puxar um fio do peito de Tonico. No caminho, passaram ao lado do Panzer. O calor que saía da traseira apagada ainda era intenso, respirável e hostil. Os 2 soldados alemães capturados estavam sentados no chão, mãos na nuca, olhos vermelhos da fuligem. Um intérprete americano interrogava. Perguntas curtas, respostas curtas. Idades jovens demais para o casco grosso a que pertenciam. No posto de socorro, montado num estábulo aberto, o médico do batalhão, capitão Requião, trabalhava com mangas arregaçadas, mãos firmes, olhar de carpinteiro paciente. Coloca aqui. Tonico e Braga baixaram Lacerda. O médico lançou um olhar rápido ao corte da perna e já gritava por soro, tesoura, morfina. Quem é o responsável pela captura do tanque? Ele, disse Braga, apontando com o queixo para Tonico. Requião ergueu os olhos por um segundo, como se olhasse uma ideia e não uma pessoa. Ato de loucura, loucura útil. Vá lavar esse corte na testa antes que infeccione. Tonico encontrou uma bacia com água turva. A dor veio inteira quando encostou o pano frio. A mão tremeu. Um cabo ao lado, olhando a própria bota furada, comentou sem olhar para ninguém. Quem diria que um mineiro ia parar um monstro de ferro? Outro respondeu: não é o aço que vence, é quem agarra o tempo certo. Tonico não disse nada. Pegou o terço no bolso, sentiu os grãos entre as pontas dos dedos sujos, guardou de volta. Precisava das mãos livres. A ordem seguinte foi consolidar posição. A colina 456 tinha dono, mas dono recente precisa mostrar presença. Minas foram marcadas com estacas, corredores de passagem alargados, um ninho de metralhadora reposicionado para cobrir o vale. O rádio chiava recados do comando, parabenizações breves, coordenadas, promessa de munição e mantimentos assim que possível, expressão que na guerra podia significar qualquer hora do mundo. O fotógrafo americano voltou, pediu que Tonico ficasse de pé ao lado do Panzer. One more, soldier. Just one. Tonico obedeceu sem pose. Sentiu-se deslocado ao lado do aço negro. Não era conquista de troféu. Era um resto de animal abatido. E ele não queria celebrar o cheiro. O clique da câmera cortou o ar. O fotógrafo agradeceu e sumiu como tinha surgido. À tarde, chegou um jipe do Estado-Maior. Do jipe desceram um capitão de artilharia e um major de inteligência. A conversa foi curta, funcional, quase técnica. Como se aproximou? Pelo flanco, usando ruína como cobertura. Tempo de espoleta? Conteio de 3. Ponto de impacto? Ventilação traseira. O major tomou notas com letra pequena, o papel apoiado na tampa do jipe. Perguntou se havia sinal de infantaria acompanhando o tanque. Tonico descreveu movimentos de sombra entre oliveiras, rajadas curtas, vindas do sopé. Fez bem? Concluiu o major sem adjetivo. Vamos mandar técnicos recolherem o que prestou. Precisamos entender o dano. Quando a luz começou a baixar, trouxe junto o cansaço que não se admite antes. A adrenalina desceu como maré, deixando na areia os corpos doloridos. Bento encostou numa parede quebrada, o capacete na ponta do joelho. Mineiro, quero te dizer um negócio. Se um dia eu tiver um filho, vou ensinar a ele que coragem é isso que cê fez. Tonico mexeu a cabeça num quase não.
Não ensina, não. Ensina a calcular caminho e vento. O resto é sobra. Mas sem o resto, a conta não fecha. Fecha, só custa mais. Nessa hora, trouxeram o diário de campanha para o tenente Ramalho assinar. O tenente pediu que Tonico relatasse com suas palavras. Tonico hesitou, mas pegou o lápis. Escreveu devagar, a letra apertada, parando às vezes para puxar o ar. Sob fogo de metralhadora e artilharia, identifiquei o ponto fraco do carro inimigo. Aproximei pelo flanco, lancei granada na ventilação do motor. O carro parou. O tenente leu, passou a mão no queixo. Direto. Fica assim. Assinou embaixo e acrescentou o carimbo. O papel secou ao vento frio. A noite caiu como tampa de ferro. O frio voltou com raiva e a lua foi coberta por nuvens pesadas. Tonico pegou o primeiro turno de guarda. Estava mais acordado do que gostaria, cada nervo atento a um barulho que não vinha. O vale respirava. De longe, tiros espaçados, quase protocolar. De perto, o som de um cavalo solto, assustado, pisando em escombros. O Panzer era agora uma sombra dobrada no terreno, um morro novo. Durante a vigília, o corpo começou a cobrar o preço. Um tremor nas panturrilhas, um peso na nuca, o arrepio que não é frio, é risco atrasado. Lembrou-se do pai na roça, dizendo que o corpo sempre manda a conta um pouco depois, quando a enxada descansa e o sol já foi embora. É quando a gente sabe se trabalhou direito. Na guerra, essa frase ganhava uma segunda ponta. No segundo turno, Braga apareceu com um cantil de café ralo. Bebe, mineiro, e ouve. Amanhã vem ordem de empurrar mais um pouco. O comando quer aproveitar a brecha. O tanque sozinho não volta, disse Tonico. Não volta, mas volta a casca e atrás dela vem gente. Dorme quando puder. Tonico deitou num espaço de tábua e lona. O sono veio picado. Imagens quebradas se intercalaram. A escotilha abrindo, o rosto pálido de um alemão, o clarão curto da granada, a mão de Bento oferecendo o cigarro, a bacia de água turva, o Requião pedindo tesoura e soro. A cada retorno à consciência, ele buscava o terço com a mão. Estava ali, seguro, no mesmo bolso. Em uma dessas despertares, olhou o caderno amassado e escreveu no escuro, quase sem ver. Não sei se foi coragem. Sei que precisei, só isso. Quando o céu clareou de novo, trouxe recados e novas contas. O capitão do regimento chamou Tonico ao abrigo de comando. Tinha o queixo azul de barbear apressado e o mapa aberto como ferida sobre a mesa. Soldado Antônio de Almeida, seu feito está registrado. O comando aliado tomou conhecimento. Haverá menção no relatório diário. Não me pergunte sobre medalha. Eu não prometeria medalha nem a São Jorge. O que prometo é que hoje você fica na retaguarda imediata, junto à equipe de munição. Preciso de você inteiro se a coisa engrossar. Sim, senhor. E um pedido, continuou o capitão, a voz agora menos militar. Mostre aos novatos a rota que você usou. Não por heroísmo, por método. Tonico percorreu com 3 soldados jovens o mesmo caminho entre ruínas, pedras, valas. Apontou com o cano do fuzil as sombras de cobertura, o trecho de lama mais firme, o canto da parede onde o estampido do disparo inimigo rebatia diferente. Falou pouco. Os rapazes ouviram muito. Ninguém pediu para repetir. O lugar falava sozinho. Ao meio-dia, o padre capelão celebrou uma missa curta, em voz baixa, perto de um olival torto. Poucos tinham forças para ajoelhar. Outros preferiram ficar de guarda. O capelão ergueu as mãos e disse palavras de perdão que soaram como pausa, não como fim. Quando terminou, foi até Tonico. Filho,
Ouvi dizer que você fez um ato de loucura. Fiz o possível. Na maioria das vezes, o possível já parece loucura. Padre, reza pelos que não puderam fazer. Rezo por todos, respondeu o capelão, e seguiu adiante com seu bolsinho de óleo e um crucifixo pequeno. À tarde, quando a luz começou a baixar de novo, vieram as cartas atrasadas. O correio da guerra é um animal manco que chega quando quer. Distribuíram um maço amarrotado entre os abrigos. Tonico recebeu uma, a letra torta e firme, de Dona Mariana. Meu filho, o café vingou bonito este ano. Teu pai diz que a seca ameaçou, mas depois a chuva veio certa. A gente reza por você toda a noite. A benzedeira falou que viu um anjo atrás de você numa visão. Se for verdade, agradece por mim. Se não for, agradece do mesmo jeito. Teu pai manda dizer que não esqueça de comer. Eu mando dizer que não esqueça de voltar. Tonico leu 2 vezes. Guardou a carta junto do terço. Olhou a colina, agora com marcas dos passos deles. Olhou o Panzer parado, já virando parte do relevo. Entendeu, sem literatura, que a vida continuava empurrando, mesmo quando o mundo parava diante de um casco furado. Ao cair da noite, o rádio trouxe a próxima coordenada. Haveria outro avanço, outro morro, outro pedaço de mapa a ser tomado com os dentes. Bento bateu de leve no ombro dele. Pronto para a fase 2, herói. Não me chama disso. Então te chamo de quê? Tonico pensou, balançou os ombros. De Tonico tá bom. O resto atrapalha mirar. No fundo da cabeça, onde o medo mora com a teimosia, havia uma certeza simples. O feito do tanque não comprava passagem de volta, nem garantia amanhecer. Só tinha comprado tempo para os seus. E tempo, naquelas colinas, valia mais que munição. Dormiu um sono curto, sem sonho. Quando abriu os olhos, a madrugada tinha o mesmo gosto de ferro. A investida seguinte o esperava, sem adjetivos. Ele se levantou, enfiou o terço no bolso, conferiu as granadas, sentiu o peso conhecido do fuzil nas mãos e desceu para o ponto de reunião, onde nomes eram chamados e destinos, alinhados como colunas num caderno escolar. A manhã seguinte, ao combate, nasceu sem cor. O sol tentou romper as nuvens baixas, mas apenas iluminou a fumaça suspensa sobre o vale. A neve derretia em filetes sujos de lama e sangue, descendo como pequenas veias pela encosta. Montese estava em silêncio. Um silêncio que não era paz, mas cansaço. O 6º Regimento de Infantaria permanecia entrincheirado. O rádio do comando informava que o avanço aliado continuava, os americanos pela direita, os brasileiros segurando o centro. A colina 456 agora era oficialmente território amigo. Para Tonico não havia vitória, apenas sobrevivência. O tenente Ramalho caminhava de abrigo em abrigo, verificando as baixas. O rosto endurecido, o uniforme coberto de lama seca. Parou diante de Tonico e Bento. Almeida, vai comigo até o posto de comando. Querem te ver lá. Bento piscou para o amigo. Vai lá, mineiro. Talvez te deem uma medalha. Tonico apenas ajeitou o capacete. Medalha não tapa buraco de bala. O posto de comando ficava em uma casa semi-destruída, as paredes cheias de marcas de estilhaço. Dentro, mapas, sobremesas improvisadas, rádios chiando e oficiais de olhos vermelhos de sono. O capitão Fonseca, responsável pelo setor, chamou Tonico com um gesto. Então é você o homem do tanque. Tonico ficou em posição de sentido. Fui eu que joguei a granada, senhor.
O resto foi sorte. O capitão trocou um olhar com outro oficial americano, que traduzia tudo. Sorte, coragem ou desespero, tanto faz. Parou um Panzer com a mão, salvou a linha. O comando já registrou o feito. Sua foto corre o acampamento. Tonico franziu a testa. Foto? Um correspondente de guerra te pegou em cheio, sujo, com o tanque fumegando atrás. Os americanos adoram esse tipo de história. Ele não respondeu. O capitão continuou. Vai descansar por uns dias. Depois volta à companhia. E prepare-se, soldado. Muita gente vai querer apertar sua mão. Tonico assentiu, sem entusiasmo. Do lado de fora, acendeu um cigarro e olhou para as colinas cobertas de fumaça. Pensou em quantas mãos não estavam mais ali para serem apertadas. 2 dias depois, quando retornou à posição, o apelido já o precedia. O Homem do Tanque. Os novos recrutas o olhavam como se fosse invencível. Os veteranos o respeitavam em silêncio. Bento, como sempre, fazia piada. Ô mineiro, agora até americano quer tirar retrato contigo. Cuidado para não virar propaganda. Tonico ria curto. Se isso trouxer café quente, tudo bem. A vida no fronte continuava. Patrulhas, bombardeios, noites sem sono. O feito de Tonico era lembrado apenas nos intervalos entre um ataque e outro. O heroísmo durava pouco tempo. O resto era rotina, frio e espera. Em uma dessas noites, o fotógrafo americano voltou com cópias da foto. Na imagem, Tonico parecia mais velho, o olhar fixo no horizonte, o tanque atrás como sombra derrotada. O fotógrafo sorriu. They'll print this in the bulletin, maybe in the papers back home. Tonico não respondeu. Dobrou a foto e guardou no bolso do caderno. Mais tarde, escreveu embaixo dela. Esse sou eu, mas não parece. Nos dias que seguiram, as ambulâncias não paravam. Cada caminhão que partia levava feridos e também silêncio. Lacerda, o cabo que Tonico ajudara a salvar, morreu a caminho do hospital de campanha. Quando soube, Tonico ficou calado por longos minutos. Bento comentou. Ele lutou bonito, mineiro. Tonico respondeu. Bonito é quem volta para casa. As estatísticas oficiais de Montese só seriam conhecidas depois. 426 brasileiros feridos, 71 mortos. Mas para quem estava lá, números não significavam nada. Cada perda tinha nome, sotaque e história. À noite, o padre capelão celebrou missa entre os escombros da igreja da vila. O altar era uma caixa de munição coberta com lenço branco. As velas tremiam com o vento. O padre falou pouco. Que Deus receba os que tombaram e guarde os que ainda têm caminho. Tonico ficou de cabeça baixa, o terço entre os dedos. Não rezava por medalha, nem por glória. Rezava para ter força suficiente até o fim. Dias depois, o correio militar trouxe papel e envelopes. Tonico escreveu com letra firme, embora a mão doesse. Mãe, a senhora disse que o anjo estava comigo, pois deve ter estado mesmo. Tivemos um combate feio. Consegui escapar. Aqui chamam isso de heroísmo, mas eu só fiz o que precisava. Vi amigos bons caindo e outros levantando para lutar. A guerra é feia, mãe, e fria, mas penso em casa todo dia. Quando tudo isso acabar, quero ver a roça, sentir o cheiro do café e ouvir o sino da igreja. Reze por mim e por quem não pode mais voltar. Dobrou o papel, colocou o nome de Dona Mariana de Almeida, Juiz de Fora, Minas Gerais, e entregou ao correio. Sabia que talvez a carta demorasse meses, mas era o único jeito de continuar existindo. Em 22 de abril, Dia do Brasil, o comando organizou uma pequena cerimônia em homenagem aos que haviam se destacado. O vento soprava frio, mas havia um raro sol entre as nuvens.
Tonico foi chamado ao centro diante da tropa alinhada. O general Mascarenhas de Moraes, de expressão severa, leu um trecho do relatório. Por ato de bravura, enfrentando perigo extremo, o soldado Antônio de Almeida neutralizou um carro de combate inimigo, impedindo o avanço sobre nossas posições e garantindo a defesa da colina. O general estendeu a mão. Parabéns, soldado. O exército brasileiro se orgulha de você. Tonico apertou a mão do comandante. O aplauso veio contido, respeitoso. Nenhum discurso longo, nenhuma banda. Só o som do vento e o estalar de botas. Depois da cerimônia, Bento brincou. Agora você é herói de verdade, mineiro. Vai pedir aumento quando voltar para a roça? Tonico sorriu. Aumento? Só quero paz. Nos dias seguintes, ele percebeu que o rótulo de herói era leve no papel, mas pesado na alma. Os companheiros o olhavam com expectativa. Qualquer erro seria grande demais, qualquer gesto covarde, imperdoável. Ele evitava o assunto, respondia pouco, trabalhava dobrado. A melhor forma de suportar o título era ignorá-lo. À noite, o som distante da artilharia lembrava que a guerra ainda não terminara. Os alemães resistiam nas últimas linhas do norte. Mas havia boatos de que Hitler estava cercado. Os homens começaram a acreditar que o fim estava próximo. Tonico não acreditava em boatos, só acreditava no que podia ver: a terra, o frio, o fuzil, o rosto cansado de Bento dormindo ao lado. Tudo o mais era vento. No começo de maio, chegou a notícia oficial: a Alemanha se rendeu. A guerra acabara. Os sinos de Montese tocaram pela primeira vez em anos. Os soldados se abraçaram, choraram, riram. Tonico ficou parado, olhando o céu nublado. Bento gritou: Acabou, mineiro! Vamos para casa! Tonico respondeu baixo: Para casa a gente sempre quis ir. Agora é só esperar a vez. As tropas brasileiras foram reunidas para o desfile de vitória em Pisa. Tonico marchou entre as fileiras, o uniforme gasto, as botas cobertas de poeira. Quando passaram pela multidão, ouviu aplausos e vozes gritando: Viva o Brasil! Mas o som parecia distante. Dentro dele, o barulho ainda era de motor de tanque e granada estourando. Na última noite, antes do embarque de volta, Tonico escreveu uma frase curta no caderno: A guerra termina, mas não vai embora. Depois fechou o caderno, colocou no bolso junto da foto, tirada em Montese, e do terço da mãe. Olhou o mar escuro e pensou em Juiz de Fora. Pensou no cheiro do café recém-passado e no som do galo anunciando o dia. Pensou em Bento, roncando do outro lado da barraca. E pela primeira vez em muito tempo, sorriu. O mar do Atlântico estava calmo quando o navio General Mann aproximou-se do porto do Rio de Janeiro. No convés, centenas de homens olhavam a silhueta do Pão de Açúcar surgindo no horizonte. Alguns choravam, outros cantavam o hino nacional. Tonico apenas observava. O mesmo oceano que o levara ao inferno agora o trazia de volta. No cais, famílias agitavam bandeiras, bandas militares tocavam marchas e fotógrafos disputavam espaço. Quando o navio encostou, o barulho dos apitos e das sirenes cobriu tudo. Tonico desceu devagar, o fuzil no ombro, o olhar longe. Um repórter se aproximou. Soldado Almeida, é verdade que o senhor destruiu um tanque com uma granada? Ele respondeu sem parar de andar. Eu só parei o que vinha na minha frente. Poucos meses depois, Tonico estava novamente em Juiz de Fora. A estação de trem parecia menor, o ar mais quente, o chão familiar. Dona Mariana o esperava no portão, o terço ainda nas mãos. Quando o viu, chorou sem som.
Tonico a abraçou com força. Nenhuma palavra caberia ali. A fazenda estava igual. O mesmo cheiro de café e terra molhada. O pai, mais curvado, mostrou a plantação. A chuva veio certa, como te contei na carta. Tonico sorriu, mas o riso ficou curto. O barulho dos grilos à noite era diferente do silêncio da guerra, e mesmo assim ele acordava assustado, procurando o fuzil que já não existia. Com o tempo, o Brasil esqueceu seus pracinhas. Os jornais pararam de falar da FEB, o governo reduziu as pensões e as histórias se tornaram lembranças contadas em botequim. Tonico trabalhava na roça e, nas horas livres, escrevia num caderno novo o que lembrava da Itália. Nomes de lugares, amigos mortos, pequenas vitórias. Um dia, na cidade, encontrou um garoto vendendo revistas. Na capa, uma foto antiga. Ele diante do tanque, sujo de fuligem, o título em letras gastas, O Herói de Montese. O menino perguntou: "É o senhor?" Tonico olhou a capa por um tempo. Era. Hoje sou só lavrador. Pagou a revista e seguiu caminhando. Os anos correram como água em enxurrada. Bento virou motorista em Belo Horizonte. Ramalho continuou no exército. Muitos se perderam nas cidades grandes. Tonico envelheceu com o corpo forte, mas o olhar distante. Às vezes, à tarde, sentava-se sob a mangueira e ficava olhando o horizonte. A mãe dizia que ele parecia conversar com alguém invisível. Talvez conversasse. Talvez respondesse ao eco dos mortos que ficaram nas colinas italianas. 40 anos depois, em 1985, o exército organizou uma cerimônia para homenagear veteranos. Tonico recebeu um convite simples, dobrado e carimbado. Pensou em recusar. Depois decidiu ir. Em Belo Horizonte encontrou velhos companheiros, todos grisalhos, mancando, alguns em cadeira de rodas. Quando chamaram seu nome, ele subiu devagar ao palco. O general leu o decreto de condecoração e prendeu no peito dele uma pequena medalha. Cruz de Bravura. Os aplausos vieram sinceros, mas suaves. Tonico ergueu a cabeça e disse apenas: "Não lutei por glória. Lutei para voltar para casa." Hoje, no Museu Militar Conde de Linhares, no Rio de Janeiro, um tanque Panzer IV repousa silencioso atrás de cordões de proteção. Na placa de metal, lê-se: "Capturado em Montese, 1945. Ação da Força Expedicionária Brasileira. Soldado Antônio de Almeida." Poucos visitantes param para ler. Mas, quando alguém se detém e observa bem, ainda parece ouvir o eco distante de um motor, o som seco de uma granada e a respiração apressada de um rapaz de 22 anos que decidiu enfrentar o impossível. Lá fora, o mundo segue em paz, distraído. Mas o tanque, imóvel, ainda conta a história de um mineiro comum que, num dia gelado de abril, transformou medo em coragem. Esta história de Antônio Tonico, de Almeida, o pracinha que capturou um tanque alemão com uma granada, é um lembrete de que a bravura pode nascer em silêncio e que a liberdade sempre tem um preço. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. O que mais te marcou nessa jornada? E inscreva-se para acompanhar outras histórias reais de brasileiros que fizeram o impossível em tempos de guerra, para que o tempo não apague o que o medo tentou esconder.